Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 até o 15. Então, do tempo nos permitir, iremos explanar esse capítulo. Glória a Jesus. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Glória a Deus. Diz assim a palavra: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que o que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acho esse texto fantástico, irmãos e irmãs, porque ele fala de ministro a porteiro. Ele fala de formato ao analfabeto. Ele fala para o rico e fala para o pobre, para o branco e para o preto, para o negro. Glória a Jesus. Porque isso é a necessidade de todos os seres humanos. É nascer de novo. A Bíblia vem nos mostrar, através desse texto, um diálogo entre Jesus e um mestre de Israel chamado Nicodemos. Nicodemos, ele não era uma pessoa qualquer daquela época. A Bíblia mostra que ele tinha uma posição em Israel. Ele era um doutor, um professor de Bíblia. Era alguém que estava entre os que conheciam muito bem a Torá, que era o grupo dos fariseus.
E Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus, justamente por conta de um medo de uma repreensão por parte dos demais colegas da seita do Sinédrio, porque Jesus não era muito querido para os fariseus. Os fariseus não gostavam muito do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus denunciava as suas hipocrisias. Aleluia. Inclusive tem um capítulo todinho Jesus repreendendo severamente os fariseus, que é Mateus 23. Aleluia. E portanto Nicodemos preferiu ir à noite, escaladas à noite, foi ter com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Nicodemos chega diante do Senhor Jesus, Nicodemos chega elogiando Jesus, lisonjeando o Senhor Jesus com suas palavras. Olha o que ele fala aí no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Louvado seja Deus. Então, se você voltar aí, por exemplo, capítulo 2 de João, verso 23, confira comigo, João 2, 23, diz assim: e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os seus sinais que fazia, os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Nicodemos chega para Jesus, Nicodemos chega falando a respeito dos sinais que Jesus fazia, ou seja, os milagres. Ele ouvia falar, não tinha como ocultar o que Jesus fazia naquela época, porque os cegos enxergavam, os leprosos eram curados, os paralíticos andavam, pecadores eram perdoados, endemoniados eram libertos. Esses eram os sinais que o Senhor Jesus operava. Glória a Deus. E quando Nicodemos chega para o Senhor Jesus, afirmando que ele era um homem de Deus, que ele tinha vindo da parte de Deus, e que os sinais demonstravam isso, os milagres operados por Jesus demonstravam isso, revelava isso na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele respondeu para Nicodemos, e para muitos, ao olhar aqui o texto, até parece que Jesus Cristo não foi muito educado nem politicamente correto com Nicodemos. Porque enquanto Nicodemos vem falar de milagre, de cego enxergar e aleijado andar, glória a Deus, Jesus vem tratar de conversão. Jesus vem tratar com Nicodemos da maior necessidade do ser humano: nascer de novo. Glória a Jesus. Porque, irmãos, eu não estou aqui dizendo para os irmãos que nós não devemos crer nos milagres que Jesus faz, que ele fazia e que ele faz até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Hebreus 13:8 fala isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não devemos descrer jamais, muito pelo contrário. Os milagres do Senhor Jesus é para todo aquele que crê, e é para hoje mesmo, é para os últimos dias. Ele diz que aquele que crê fará as mesmas obras que ele fez,
Ele ainda faria maiores que as que ele fez, porque ele ia voltar para o Pai. Glória a Jesus. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam é que o Senhor Jesus não desceu do seu trono, da sua glória, aqui para esta terra, somente para fazer sinais, somente para realizar curas físicas, somente para libertar pessoas de demônios e doenças. Isso é muito pouco, irmãos. A maior finalidade, a finalidade mais que está acima de qualquer coisa que Jesus tenha operado, é a transformação do homem. É justamente ele mudar nosso caráter. Glória a Jesus. O maior milagre é o milagre da salvação. É o milagre da transformação, da conversão do pecador ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus fala, ninguém pode fazer isso. Deus é com ele, Deus está com o Senhor. O Senhor é mestre. O Senhor veio de Deus. E como era que ele sabia disso? Os sinais, as maravilhas revelavam isso. Mas Jesus fala algo para Nicodemos que ele nunca imaginava que ia escutar do Senhor Jesus. Ele não esperava ouvir aquilo do Senhor Jesus. E aqui eu entendo, sabe o que, irmãos? Que quando nós buscamos de Deus alguma resposta, nós nunca iremos saber qual será a resposta que Ele vai nos dar. Às vezes você vem para o culto, você espera ouvir uma palavra. É assim? Você espera ouvir uma coisa e de repente você escuta outra. Sabe por quê? O que você escuta é aquilo que Deus quer que você ouça. Deus, Ele não fala o que nós queremos ouvir. Saiba disso. Deus não fala o que nós queremos, que nós gostaríamos de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir. Aleluia. Então, quando Nicodemos chega para ele e faz aquela série de palavras bonitas de elogio para Jesus, Jesus falou assim: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, e eu falo com verdade. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Preste bem atenção, irmãos, porque depois do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, o homem se afastou de Deus, sabemos disso. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a Bíblia fala que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos ser novamente gerados, novamente criados. Nós somos reformados, recriados por Deus. E essa nova geração, esse novo nascimento, ele não é da vontade do homem e da mulher. Ele não é da semente corruptível, mas da incorruptível. Esse novo nascimento é da palavra. É a palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo, volta aí só uma página, versículos 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Então, perceba que isso não é hereditário. O novo nascimento é algo individual. Então, por exemplo, o filho, ele não pode pensar assim:
Não, meu pai é ministro, então eu serei salvo, eu sou salvo, porque meu pai é ministro. Não. A minha mãe dirige escola bíblica, ou então dirige ciclo de oração, então serei salvo pela minha mãe, por ela ser isso na igreja. Não é assim, irmão. Todos nós, para sermos salvos, precisamos individualmente nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Perceba que Nicodemos conhecia a palavra muito bem. Estava sempre nos cultos. Era da igreja. Mas não era nascido de novo. E esse novo nascimento, ele só pode ser possível na vida daqueles que recebem Jesus, aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo e recebem Ele como seu único Senhor e Salvador. Então isso logo nos mostra que só estar na igreja e conhecer a Bíblia não garante a salvação. Nós temos que compreender isso. Você não pode se confiar porque você está na igreja, congrega na igreja, você já está garantido no céu. Não, nós precisamos entender e compreender se a palavra realmente já transformou o meu coração. O meu coração já foi transformado pela palavra. Como é que eu penso hoje, após conhecer a verdade? Qual é o meu comportamento após conhecer a palavra? Eu ainda continuo pensando, agindo, falando do mesmo jeito de quando eu não conhecia Jesus? Então, é necessário que o nosso caráter, a nossa vontade seja transformada, irmãos. Glória a Jesus. Porque nós temos a natureza pecaminosa, por causa do pecado de Adão. O pecado passou a todos os homens. E nos tornamos pessoas caídas diante de Deus, separadas dele, mortas espiritualmente. A Bíblia diz que o pecado, ele faz divisão, faz separação entre o homem e Deus. Aleluia. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem do Espírito Santo. As palavras de Jesus Cristo, as coisas que ele falava eram espírito e vida. E é até hoje. Aleluia. Isso que vocês estão ouvindo aqui não são palavras minhas, são as palavras de vida do Senhor Jesus. De vida. Irmãos, e essas palavras, elas são justamente para quem está morto. É a pessoa que está vivendo no pecado, está morta espiritualmente. Ao ouvir essa palavra, a mesma produz fé no seu coração e você ressuscita em Cristo, você revive novamente. Mas para isso acontecer, nós precisamos recebê-la com fé. Como Jesus mesmo disse, aleluia, no versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então perceba que as pessoas que não aceitam o testemunho do Senhor Jesus, a sua palavra, elas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento pleno. E ele disse isso porque os fariseus não aceitavam o Senhor Jesus. Eles não criam no Senhor Jesus. E por isso que eles pereceram nos seus pecados.
Porque, como Jesus disse, se não credes que eu sou, perecereis de vossos pecados. Aleluia. Então, a salvação, ela consiste em crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em receber a Ele em pessoa, não somente o que vem dele, não somente os milagres dele. Eu quero o que ele pode fazer, eu não quero ele. Muitas pessoas têm esse pensamento, irmãos, mas esse não deve ser o nosso pensamento, isso não deve ser a nossa finalidade em buscar Jesus. Não, eu quero Jesus, eu quero o dono da bênção, eu quero o Deus que me deu a bênção, que me deu a salvação, eu quero Ele em mim. Aleluia. Então, se eu não sou filho de Deus ainda, o que é que eu sou? Apenas criatura. Porque para ser recebido como filho, para Ele nos aceitar como filho, João disse aqui, como é que tem que ser? É preciso crer, é preciso receber Jesus Cristo como seu único meio de salvação. Glória a Deus. Porque o primeiro nascimento, irmãos, olha só, a Bíblia fala pelo menos sobre 3 tipos de filhos. Encontramos isso bem claro nos evangelhos, nas cartas. Os filhos dos homens, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia fala, ela separa, ela divide essa questão dos filhos. Então, o primeiro nascimento, que é todos nós aqui fazemos parte do nascimento biológico, do homem e da mulher, da vontade do homem e da mulher, nascimento de corpo, enfim, espermatozoide com óvulo e assim por diante. Esse primeiro nascimento, ele só nos torna filhos de homens. Ele não nos torna filhos de Deus. Por quê? Porque é de semente incorruptível, que se destrói, que se acaba, que perece. Aleluia. É um nascimento terreno, é um nascimento animal, aqui da terra. Mas o novo nascimento que Jesus propõe para Nicodemos, para todos nós, no caso de quem não nasceu de novo, é um nascimento vindo do céu. É para nos tornar cidadãos dos céus. É para sermos de cima e não de baixo. E Nicodemos, quando escutou isso do Senhor Jesus, mas como é isso? Nascer de novo? E eu não já estou vendo o reino de Deus, eu conheço a Torá. Eu não já estou com os meus pés no reino de Deus? E Jesus falou assim no versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, irmãos, não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção que isso aqui foi Jesus que disse. Isso aqui foi Ele que falou, e é assim que vai acontecer. Nicodemos entendeu diferente. Ele entendeu o contrário. Ele entendeu que esse novo nascimento era ele voltar para o ventre da mãe. Como é isso, Jesus? Estou confuso agora. E depois nascer de novo, é assim? Jesus disse: não. O novo nascimento é o nascimento da palavra. A minha palavra transforma seu coração. E você é nova criatura. Você passa a pensar como eu penso. Você passa a gostar do que eu gosto. Você passa a viver como eu vivo, irmãos. Em santidade, em verdade, em sinceridade. Aleluia. Verso 6 ele fala: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o nascido novo, o nascido de homem e mulher, o nascido biológico, é nascido da carne é carne. Ou seja, não passa disso. Não garante salvação. A pessoa pode ter nascido aonde for, ter sido criado na família que você imaginar, mas se ele não nascer de novo,
ele é carne. E a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. Irmãos, é através dela que nós pecamos. É através da concupiscência da carne que nós nos achamos, que nós nos ensoberbecemos às vezes, que nós às vezes mentimos. É a carne que faz você pecar, faz você enganar. Por isso que Jesus disse que a carne para nada aproveita, nada mesmo. Ele disse: o Espírito é o que vivifica, é o Espírito Santo quem traz vida para a nossa carne, ao nosso corpo. É por isso que um corpo, o Tiago fala isso, um corpo sem um Espírito está morto. Está morto. É necessário que haja um Espírito. Você sabe quem é o homem sem o Espírito Santo no seu corpo? Quem já leu aqui Ezequiel 37? Uma visão que ele teve de um vale de ossos seco. Está lá. Filho do homem, levanta-te. Ele levantou, ele viu um vale e viu muitos ossos secos, cadáveres. Claro que ali foi uma visão, mas Deus tinha algo a falar, uma revelação para ele, para aquela época, para aquele povo. E Deus perguntou a Ezequiel: podem esses ossos reviver? Ele disse assim: Senhor, tu sabes. Ou seja, igual Pedro disse, tu sabes tudo, né? Tu sabes que eu te amo. Glória a Jesus, tu és soberano, o Senhor sabe tudo. Aí ele disse assim: profetiza sobre os ossos, sobre esses ossos. E ele começou a profetizar. E o Espírito Santo de Deus começou a entrar naqueles ossos e aqueles corpos foram levantando. Glória a Jesus. Está lá em Ezequiel 37. Aqueles corpos, irmãos, aqueles montes de ossos, né? O corpo pode estar lá com tudo, os nervos, tudo, todos os órgãos. Mas eu pergunto a você: sem o Espírito, isso é um corpo o quê? Morto. É um corpo morto. Então o Espírito Santo, ele é quem opera esse grande milagre. É o maior milagre na vida do ser humano. É a pessoa ser nova criatura, ser novamente criado por Deus. Glória a Jesus. E ele passa a pensar, ele passa a viver de maneira semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Para mim encerrar, versículo 7 e 8. Jesus disse assim: que é nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, passa a viver de acordo com o Espírito. Enquanto a pessoa nasce só da carne, ele pensa, ele age, ele vive, a sua conduta é segundo a carne. Nasceu do Espírito, aí muda a coisa. Ele passa a agir, a pensar, a falar conforme o Espírito Santo lhe ensinou. Não te maravilhes de te ter dito do que você ouviu. Não fique maravilhado, Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Aí ele fala: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Então, que esse versículo 8 está dizendo? Está dizendo que quando nós nascemos do Espírito, nascemos de novo, nós somos como o vento. Vou perguntar a você:
Quem é que pode mudar a direção do vento? Quem é que pode saber de onde é que o vento vem e para onde é que o vento vai? Quem é que controla o vento? Irmãos? Ninguém segura o vento. O vento, se tiver brecha, ele entra. Quando não tiver brecha, ele entra. Ele se manda, ele vai. E outra coisa, o vento não para, viu? Glória a Deus. Você vê que o vento parado na igreja sem fazer nada. O Espírito Santo, estando em nossa vida, a gente quer fazer algo na obra. A gente quer se movimentar mesmo, irmão. Não gosta de ficar parado, não tem como. A gente quer estar ocupado com alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Espírito Santo em nós é como o vento. O vento sopra onde quer, Jesus disse aqui. Ou seja, não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. Irmãos, se fosse para fazer o que nós queremos, não seríamos servos de Cristo. Não é verdade? Nós fomos chamados para fazer o que Ele quer. O vento sopra onde quer. Confesso a vocês que tem coisas que eu não queria. Humanamente falando, que eu não queria. Mas o Espírito Santo quer, então eu tenho que obedecer. Aleluia. Eu tenho que fazer a vontade dele. A gente foi chamado, a gente nasceu para isso. Glória a Deus. Aleluia. Assim, ele disse, é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vê o próprio Jesus. O Senhor Jesus não fez a vontade de si mesmo. Você vê, ele veio para aquela finalidade, para aquela missão. O objetivo dele era vir morrer mesmo. Era vir pagar pelos nossos pecados. E na oração no Getsemane, ele deixou claro que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Ele disse, se for possível, afaste de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Glória a Deus. Então não é como a gente quer, irmãos. Quem nasce de novo não tem mais vontade de si mesma, própria. Não toma mais decisão por si mesmo. É o Senhor Jesus quem dá a direção. É Ele quem vai mostrar o que é melhor para você. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe essa mensagem para os irmãos, em nome de Jesus. Vamos